Seguimos com as entrevistas do Kizomba e hoje eu vim à casa de um amigo meu, Pai Vinícius de Ogum. Tudo bem, Pai Vinícius? Tudo bem? Vim pagar a visita que eu te devo há tanto tempo. Vinícius, me diz a tua primeira vivência ou tua primeira lembrança religiosa, assim, de quando tu era pequeno. Do que tu lembra? Me lembro muito eu dormindo embaixo da mesa de búzios, batuque acontecendo, as festividades dentro do reino de Oxum Chapanã. E eu lembro que eu ficava acho que até o axé do Pai Xangô, e depois eu saía assim engatinhando, caminhando, me lembro como se fosse hoje, nitidamente a porta da sala de búzios e me deitava, que tinha sempre um tapete embaixo da mesa e ali ficava. Pai Vinícius mora numa avenida movimentadíssima, então se você está ouvindo barulho de carro aí é normal, mas a gente vai seguir nosso papo aqui. Esta casa aqui era do seu pai, pai Gilberto de Oxum, né? Que lhe adotou. Conta um pouquinho dessa história do começo pra gente. Bom, pelo que eu sei, pelo Padrinho Xisto, pela Tia Yara, Nilza, essas pessoas que são mais antigas, tinham vivência dentro do reino de Oxum Chapanã, que teve uma obrigação, um batuque, um treino, um xirê, no mês de maio, e a Regina estava grávida e teve as contrações, estava já perto de dar à luz. E na semana da obrigação, ou no dia do batuque, pegou e disse que saiu para ir para o hospital, e a mãe Oxum, no final desse treino, desse xirê, pegou e disse que esse menino que ia nascer ia ser dela, mas ninguém tinha entendido. Aí, passando-se um tempo, a Regina, acho que perguntou, ou o pai Gilberto foi até a Regina, e ele teve esse lindo gesto de me adotar, de me pegar para criar. E isso por volta de agosto de 91, agosto e setembro de 91. E aí eu tenho minha vivência dentro dessa casa. Logo que isso eu me lembro pelo que as pessoas me falam, logo que eu cheguei aqui na casa, meu pai já fez uma segurança para mim, uma obrigação para Chapanã, e aí fui dando continuidade no decorrer dos anos. Como era a convivência com ele quando tu eras mais novo? Eu tenho muitas recordações de fotos e daquilo que as pessoas me falavam, né? Meu pai, ele jogava búzio, atendia, fazia todas as funções religiosas comigo, ou no colo, ou do lado num berço. Eu sempre... Vou começar a chorar. Eu sempre tive um sonho de tentar ser 5% do que ele foi se eu for 5% do que ele foi na minha vida, eu for para os meus filhos ou para as pessoas que eu gosto, eu estou realizado, porque eu acho que, tirando do contexto religioso agora, uma pessoa que talvez não me conhecesse ou que não trocar totalmente a sua vida para pegar uma outra pessoa para criar, para educar, para alimentar, isso não tem dinheiro no mundo que pague, não tem que pague esse gesto. Então eu só tenho a agradecer por tudo isso, e só tenho lembranças boas da minha infância dentro disso, entende? De pular janela, que era no antigo salão, para ver ele fazer os axés, e às vezes ele tinha axés um pouco mais pesado, tinha troca de vida, e eu pulava e daí ia lá bater sineta, e essas pessoas contando, ficava segurando o galinho. Isso não tem dinheiro que pague por tudo isso. Falando ainda sobre o pai Gilberto, da onde que veio o apelido Diabo Loiro? Bom, o Diabo Loiro veio pelas questões que, quando meu pai era mais novo, dizia que ele era não era muito ruim, mas se ele tinha alguma coisa com alguma pessoa, ele ia até o portão da mesma, chamava, dizia que ia tocar feitiço, pegava feitiço do cruzeiro, trazia para a casinha do pai Lodê, depois devolvia no pátio da pessoa. Se ele achava que uma pessoa não gostava dele, ele ia lá e tocava feitiço, e assim se denominou o Diabo Loiro. E ele era sabia muito dano, assim. Ele tirava a quarta-feira dele para fazer isto. Tá certo. Ali pelos 18 anos, né, o senhor deu uma fugida de casa, né? Conta um pouco essa história pra nós.
Logo depois que eu tive dispensa do quartel, eu resolvi aventurar pela minha vida. Meu pai era muito rígido, assim, ele tinha a forma dele educar e até mesmo tentar me moldar e lapidar. E aí, logo que chegou meus 18 anos, eu peguei e resolvi migrar. Querer voar, querer ter novas experiências de vida, aonde eu amava naquela época, amava religião, amava jogar futsal e vôlei. E chegou um tempo que alguns sonhos, alguns desejos bateram um pouco mais fortes. E aí eu tive que optar, ou a casa ou viver os sonhos que eu tanto desejava. E resolvi voar e acho que o passarinho quebrou a asa no meio desse voo e fiquei em torno de 5 anos sem falar com meu pai, afastado do reino, afastado dele por inconsequências minhas, por imaturidades minha, por orgulho meu, mas isso serviu também de amadurecimento. Nesse primeiro voo, então, foi o primeiro contato com o pai de Jair do Ogum, né? Isso. O pai de Jair teve uma grande parcela de culpa na minha reconstrução da minha vida, porque quando eu me afastei do reino e do pai, muita coisa mudou na minha vida, muitas pessoas que eu acreditava que talvez eu gostava, ou que as pessoas tinham carinho por mim, elas acabaram se afastando por escolhas também em ficar ou ao lado do pai Gilberto ou ao meu lado. E nesse divisor de águas apareceu, e nem foi o pai de Jair, foi o Exu do pai de Jair que eu encontrei, e ele me deu um novo norte na minha vida, e com isso eu comecei a ter uma proximidade com o pai de Jair. Passou esses 5 anos, voltou para casa. Passei 5 anos onde eu refiz meus orixás, fiz feitura para Exu, e aí chegou um momento que não que eu tive que fazer o caminho de volta, mas os caminhos da vida me colocaram novamente aqui dentro do reino. E nesse me colocar dentro do reino, o pai de Jair também, tanto o pai de Jair quanto o pai Gilberto, mas eu digo o pai de Jair num gesto de humildade, trouxe meus orixás novamente para o reino de Oxum e Xapanã e entregou para o pai Gilberto para ele dar continuidade e cuidar de mim até então. Naquela passagem, né, que a gente deu uma pulada, eram feitos seguranças de Xapanã até os 7 anos para conta de saúde, mas com 7 anos você fazia a obrigação, descobriu que era filho de Ogum. Como é que foi essa descoberta com 7 anos? Tu já tem noção de alguma coisa, já que vivia aqui dentro, né? Como é que foi pra ti descobrir que era filho de Ogum? Na verdade eu sempre tenho até hoje um amor, uma idolatria pelo pai Xapanã. E tanto que até hoje eu tenho a minha primeira roupa de religião guardada. Um axó lilás com uma florzinha amarela, uma bata. E pretendo colocar no corpo do Gilberto quando ele crescer. Mas dizia os mais antigos que ou a gente era cuidado pela mãe Oxum ou pelo orixá que nos guarnecia naquele momento, pelo aquilo que a gente estava passando, era entregue para o orixá que regia nosso ori. Mas dentro disso, quando eu fui fazer a obrigação aqui na casa do pai Gilberto, eu não sei se isso acontece nas outras casas, quando se ia fazer a obrigação, se jogava um búzio, fazia um APJ para ver se o orixá aceitava aquela obrigação e se estava tudo de acordo, se a junta estava de acordo e tudo mais. E um dia antes dessa obrigação, o pai Nilton, tinha mais alguns irmãos de santo do pai Gilberto daquela época, jogaram e viram que eu não era do pai Xapanã e sim que eu era filho de Ogum. E aí tiveram que mudar tudo, trocar quartinho, jogar de novo os octavos, organizar para que eu fizesse a obrigação pro pai Ogum. E pra ti, naquela época, mudou alguma coisa ou tu não tinha muito essa noção ainda? Eu acho que eu não tinha muita noção, não consigo te dar com tanta clareza essa situação. Perfeito. Como é que foram os últimos dias do pai Gilberto? Aqui que eu vou te dizer, eu sempre fui muito movido pelo orixá, e sou até hoje. Eu acredito que, posso estar falando uma besteira, mas eu acredito que meu pai poderia ter lutado mais pela vida dele. Uma pessoa que salvou tantas vidas, achar que não sei o que se passou na cabeça dele. Mas enquanto eu tive força e saúde, eu tentei fazer o melhor.
Para uns pode ser que eu fui negligente, não vou entrar nesse mérito agora, mas tudo que estava dentro do meu recurso e eu acredito que a Mãe Oxum possa ter visto os orixás. Eu acho que eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance. Poderia ter feito bem mais, poderia ter voltado esses 5 anos e ter ficado ao lado dele, mas só quem sabe disso é Deus e os orixás, porque que aconteceu tudo isso, mas enquanto eu tive força ali, estava do lado, tentei fazer o melhor, tentei correr, pedir ajuda de quem eu achava necessário, fiz o que estava dentro da minha competência. Não tem muito... A gente não consegue voltar ao passado e mudar muitas coisas, então aquilo que estava dentro das minhas rédeas eu fiz por ele. Como é que era a Mãe Oxum? Eu acredito que um orixá diferente. Não era... A gente vê hoje muitos orixás que dançam, que... Era um orixá mais... Acho que uma forma mais bruta, assim. Um orixá que... Até digo que quando eu não falava com o Pai Gilberto, nesses 5 anos que eu fiquei afastado, eu encontrei o Pai Gilberto no Batuque da Mãe Lélia, da Yansan, em São Leopoldo. E o pai nem olhou na minha cara, só faltou me dar um soco na minha cara. E quando a Mãe Oxum chegou, ela me deu um abraço e um beijo e disse que eu era filho dela. Entende? E aí tu faz um divisor, o que é orixá e o que é pessoa. Entende? E aquilo foi confortante para mim no meu coração. E eu sempre, tanto que eu tenho, não por ter tatuagens escrito o nome do Pai Gilberto, a Mãe Oxum, tanto que não mudei o nome da casa. A casa ela era amarela até o ano passado, só mudei por causa que as pessoas pediram que fizesse isso para dar uma cara nova, para dar um up, mas por mim continua tudo do mesmo jeito, continua a imagem da Mãe Oxum aqui, dentro do Quarto Santo, a mesma imagem quando inaugurou a casa do meu pai, ela continua dentro do Quarto Santo. Eu continuo fazendo as mesmas coisas e... Eu ia falar sobre isso, né? Eu não conhecia o Pai Gilberto, não vim aqui antes, mas pelas fotos que se vê, tudo continua muito igual, com exceção da cor, como tu falaste, né? As imagens dentro do Quarto Santo. Esse manter da memória, em algum momento te fez mal? Te trouxe tristeza, por exemplo? Tristeza não, é a forma que eu tento manter ele, não sei se ele presente, mas talvez a Mãe Oxum, porque eu acredito muito na Mãe Oxum, no Pai Chapanã, é a forma que eu tento manter para que não perca, eu acho que a identidade do lugar, de tudo, mesmo sabendo que eu sou do Pai Ogum e tudo mais, mas essa casa, toda a estrutura foi baseada no Gilberto e na Mãe Oxum. Não vai ser eu agora com meus 30 anos que eu vou tocar tudo para cima, não, agora a casa é Reino de Ogum e acabou, não, para continuar. E não para as pessoas também pensar que eu não gosto dessa coisa de viver na sombra de ninguém, mas eu acho importante manter a memória viva. Porque se Oxum me determinou para mim estar aqui, porque eu saí, eu podia ter continuado no Pai de Jair, podia ter ido para qualquer outro Pai de Santo, mas eu acredito que o Orixá me colocou aqui de novo. Não foi o Pai Gilberto, não foi minha cabeça, não foi a cabeça do Pai de Jair, não. O Orixá me colocou aqui de novo, então eu acho que é importante manter o alicerce firme e todas essas coisas. Perfeito. Vou te convidar para dar uma olhadinha no recado aí da Flora São José e a gente já volta.
conversa aqui com o pai Vinícius de Ogum. Vini, a gente conversou um pouco antes, né, da nossa entrevista, e a gente falava exatamente sobre isso. As pessoas têm uma dificuldade de chamar de pai Vinícius, como eu te chamei de Vini agora, mas que somos amigos. Sim. A primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre a tua juventude. Tu vê que existe um preconceito porque tu é jovem. E a segunda coisa, existe uma cobrança porque eu vou no filho do pai Gilberto, eu quero que seja como o pai Gilberto fazia. Respondendo a primeira pergunta, eu acho que a juventude, acho que todo mundo foi, todo o antigo de hoje, ele foi jovem num tempo, começou, eu acho que eu fui muito precoce em tudo. Eu sentei meus orixás muito cedo, tem outras pessoas que fazem isso, que fizeram. Talvez eu perdi um pouco da minha juventude, da minha adolescência, daquilo que eu queria, mas eu amo, eu troco qualquer coisa para fazer religião. Eu tenho esse carinho, essa identidade, esse amor por isso. E na verdade essa questão, e não só do pai Gilberto, eu falo pai Gilberto por ser mais antigo, mas do pai Dejair também, de ambos, as pessoas elas te fazem ser uma cópia. O pai Gilberto, ele era muito muito general, assim, muito mandatário, assim, tinha que ser as coisas da forma dele. Eu sou muito tranquilo, assim, quer fazer, tu faz, se não quer. Uma hora tu vai ser cobrado, vai ter a resposta. Às vezes eu tento ser um pouco mais firme, mas também já não é aquilo que eu sou, daí eu mudo muito a minha identidade, porque eu acredito que com o falecimento do meu pai, quando meu pai faleceu, quando ele morreu, as pessoas elas não tinham respeito por ele, tinham medo. Tinham medo de sair da casa e falar qualquer coisa, ele ia lá e fazer um feitiço para elas. Tinha medo dele ir na porta da casa dela, xingar ou encontrar num batuque, porque aqui mesmo em batuques, aqui em casa, se tivesse alguém que ele não gostasse, ele mandava embora. Se tivesse festa de Exu e a Maria Padilha não gostasse de alguém, ela encerrava a festa, mandava todo mundo embora e me mandava comer na casa. Então hoje as pessoas elas chegam dentro aqui do reino esperando algumas coisas, algumas atitudes como essa, e eu não acredito que isso seja uma forma de fazer religião. O meu pai fazia religião como se ele fosse uma galinha e os pintinhos estivessem tudo embaixo dele e ele com as asas abertas e cuidava de todos. E eu aprendi na minha vivência religiosa que religião a gente faz com o mundo, né? Se a gente faz os filhos e talvez faça o assentamento dos orixás, um dia eles vão abrir a casa deles, vão dar continuidade, vão dar frutos, e é dessa forma que conduz religião. Claro, sempre com responsabilidade e sabedoria. Mas essa coisa de ficar impondo goela abaixo, as pessoas não vão fazer com carinho, com respeito aquilo. Não vai sair da melhor forma. Com o falecimento do pai Gilberto, voltaste para o pai Dejair, né? Como é que foi essa volta? Primeiramente, eu fui me aconselhar, até me aconselhei com meu avô de santo, que é o pai Nilton da Oxum, e depois com o pai Dejair, sobre a questão de me governar. Eu me governei primeiramente, durante 7 meses, mas é muito complicado uma pessoa com 25 anos, 24 para 25 anos, se governar num mundo cheio de leões aí. Nem leões, são cobras, né? As pessoas, elas Mesmo com o governo genuíno, né? Que é o governo de que pai morre. Sim, mas só que aos olhos das pessoas tu tem que ter o aval de mais alguém, né? Tu não pode simplesmente fazer as coisas da tua cabeça. E fui me aconselhar, e ambos, até o pai Dejair foi mais incisivo, dizendo que eu já tinha tempo de religião e tudo mais. Tentei me governar e minha vida degringolou de uma forma e aí eu pensei várias hipóteses, nem várias hipóteses, porque o pai Dejair sempre... Quem me levou na praia para me lavar, para fazer todas as funções, para me governar, foi o pai Dejair. Quem estava no meu serão, desde que eu comecei a matar o pai Lodê até o pai Oxalá, foi o pai Dejair. Então, quando eu resolvi quando eu tive a ideia, que eu já estava assim no buraco mesmo, de ter alguém que pudesse me ajudar, eu fui na casa do pai Dejair, faltando 4 dias para uma obrigação de abril, eu peguei e disse, não tá dando certo. Daí ele viu algumas situações, tinha alguns erros meus, e aí ele pegou, com um gesto de humildade, de me colocar novamente no chão, de reorganizar. Até hoje eu agradeço uma amiga, uma cliente da casa, que é a Marta, que nem é de religião, mas que me ajudou até nesse translado de conseguir as coisas.
para me fazer a minha obrigação. E aí eu voltei para casa do Pai de Jair e tô até hoje, quero ficar até morrer. Quem é que o Pai Vinícius admira de religioso e que não seja da sua cor? Que não é da minha goma. Isso. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Pai Tiago do Xangô, que é aqui de Sapucaia. Sou fã do Pai César do Xangô. Aí tem pessoas que não são do meu convívio, assim, que eu tenho, que são, eu acredito que deve ser, não é velho, mas é novo de idade, mas tem uma boa estrada religiosa, o Dieguito do Pai Xangô, o Tizio, que também é da família do Pai César. Tem essas pessoas que eu tenho um carinho, assim, que fogem do meu... Tem um que agora é da família do Pai Chiquinho, que é o Fael, que é onde que eu encontro, que é um cara que eu tenho um carinho gigantesco, que teve quando não digo reinauguração, mas quando eu me governei aqui em 2017, ele veio no Batuque. Tem pessoas assim que eu tenho um carinho. Na verdade, todo mundo que é mais novo do que, quer dizer, mais novo não, mais velho do que eu religiosamente, eu tenho um respeito assim e eu tento ao máximo externar isto. Vinícius é tamboreiro também? Já foi. Hoje é só um hobby, assim, se eu chego num batuque e tem algum amigo, algum conhecido tocando, eu vou lá e dou... E gosta de ver quem tocar? Ou gosta de ouvir quem? Eu gosto o Guilherme do Pai Oxalá, que toca pra mim. Sou encantado pelo Zezé e pelo Alisson, ainda tenho o sonho deles tocar pra mim. É um sonho realizável, né? Não, é sim, mas daí eu não posso queimar os meus, né? Não, mas um dia eu vou ainda botar todos eles juntos. Mas tem o Sema que tocava aqui, não toca, mas até essa semana eu encontrei, ele passou aqui na rua. Tem pessoas que eu vi na minha infância tocarem, o Zezinho, que eu tenho um carinho gigantesco. Esse que a gente está é o nome da Mãe Oxum, né? E tu tens essa ligação eterna, né? Se numa analogia tu pudesse pedir para a Mãe Oxum levar alguma coisa rio abaixo, o que tu pediria? A ingratidão. Por que tu escolheu isso? Porque eu não sei viver com ingratidão. Se eu ver em algum momento da vida, vou te usar como exemplo, eu tenho um carinho por ti, externo neste momento, que lá acho que foi 2018, tu fez uma coisa do teu coração pra mim que eu nunca mais vou esquecer, em 26 de junho de 2018. E eu sou grato a isso. E vou ser o resto da minha vida. Se em algum momento alguém falar de ti, eu não vou chegar e vou te externar isso. Mas eu me afasto da pessoa que faz isso. Porque eu acho que se em algum momento tu me ajudou, eu vou ser hipócrita ou vou ser irracional e vou ser ingrato a ti. Eu não preciso comprar essa briga por ti, mas eu não preciso conviver com isso. Então assim eu vou... Às vezes o Pai de Jair, eu digo pro Pai de Jair, porque o Pai de Jair tem uma goma gigantesca, e às vezes eu falo pra ele, mas tal pessoa falou do senhor, pai. Ele olha pra mim e diz, mas não fica feio pra mim, fica feio pra elas. E daí eu digo, não, mas eu não sei lidar com isso, eu não vou lidar com essa... E na vida a gente tem que começar a lidar com a ingratidão, mas se eu pudesse pedir pra Mãe Oxum que levasse isso, porque é complicado viver com pessoas ingratas. Às vezes as pessoas chegam cheias de feridas, as pessoas necessitam de alguma coisa, te usam por um certo momento e depois faz de conta que tu é mais um aí na fila do pão. Obrigado pelo carinho recíproco, tu sabe disso. A gente vê o Pai Vinícius, a gente está encerrando, a gente vê o Pai Vinícius falando muito em Oxum, em Chapanã, né? E de repente o Pai Ogum, ele não é muito citado, vamos dizer assim. Mas se tu pudesse encontrar com o Pai Ogum, né, em algum momento, o que tu diria para ele? Obrigado. Porque tudo que eu tenho nessa vida eu agradeço ao mundo. Se hoje muita coisa eu sempre digo aos meus filhos, clientes, que para falar de religião a gente tem que falar de família. E eu sempre busquei isso. Pai Gilberto, a família era eu e ele, eram esses dois pilares e acabou o assunto. E hoje, nesse ano que eu me encontro, no ano da Mãe Oxum, eu estou realizado, porque hoje eu tenho uma casa de religião, uma casa de moradia, uma família bem construída, bem constituída. Isso tudo eu devo ao Pai Ogum. Por muitas noites que eu chorei, por muitas noites
que eu já passei necessidade por muitas noites que eu já dormi na rua e só ele estava comigo. Era ele, eu e a rua. E hoje eu passar por tudo isso e estar à frente desta casa, às vezes estar na casa do pai de Jair, abrindo uma sessão de Umbanda ou abrindo uma sessão de Exu junto dele, as pessoas me reconhecerem, isso eu devo ao Orixá. Ele me colocou nisso. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é pelo Orixá. Perfeito. Tem um recado para quem está te assistindo. Um recado, eu diria que aproveitem o máximo, agradeçam ao máximo, se dediquem ao máximo às pessoas que fazem alguma coisa por vocês. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e quem tem pai, mãe, filhos, aproveitem ao máximo a dádiva que é estar com os seus. Às vezes a vela apaga, a cortina se fecha e a gente não pode mais falar nada. O que vai restar é saudade e não tem o que fazer. Tá certo. Parabéns por ser esse Ogum tão do mel, né, que passa tanta verdade pra gente. Um bom ano pra ti, o ano ainda tá começando, né? E obrigado pelo teu carinho sempre. Eu que agradeço, sabe? Até o próximo Kizom.